Boa noite para todo mundo. É um prazer realizar essa live aqui, atividade que integra o projeto Salvaguarda de Acervos Documentais Arquitetônicos e Urbanísticos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de fazer as perguntas aqui para uma grande figura, né, que vou apresentar agora. É o nosso convidado, o professor Ulisses Morato, que vai abordar o tema salvaguarda do acervo de arquitetos e urbanistas mineiros. Primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou deixar, vou fazer a apresentação do nosso Ulisses, mas meu nome é Yuri Mesquita, eu sou graduado, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho com História de Belo Horizonte, com uma trajetória grande em arquivos. Fui diretor do Arquivo da Cidade de Belo Horizonte, onde trabalhei por 12 anos, membro do Conselho Nacional de Arquivos e também trabalho com patrimônio cultural, atualmente membro do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, né? Também fui diretor de patrimônio da Fundação Municipal de Cultura. Atualmente sou assessor na Subsecretaria de Planejamento Urbano, SUPLAN, e também coordenador da pós de Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural na PUC Minas, que temos o prazer de ter Ulisses como um dos nossos professores. Hoje, gente, nós vamos falar da conservação, né, do patrimônio documental como uma tarefa essencial para uma série de questões, inclusive para o desenvolvimento do Brasil. E com este objetivo, o Instituto Cidades Criativas, em parceria com o Arquivo Público Mineiro e a Casa Cor, lança o projeto Salvaguarda do Patrimônio Documental Arquitetônico e Urbanístico. Trata-se de um seminário internacional dedicado ao tema e um conjunto de atividades formativas, com programação online de 3 a 16 de maio. E, entre os dias 16 e 19 de maio, teremos atividades presenciais em Belo Horizonte, com participação gratuita. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Ulisses pela participação nessa live no projeto da Salvaguarda. Ulisses Morato de Andrade nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se formou em arquitetura pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. É doutor em teoria e prática do projeto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2021. Atualmente é professor do curso de pós-graduação em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural da PUC Minas e é criador e editor da página Arquitetos de Belo Horizonte, arquitetos.dbh, d.bh, que é uma página que eu recomendo a todos seguirem, a gente aprende muito nessa página. Eu queria agradecer muito ao Ulisses, é uma honra poder entrevistá-lo, né? Eu te conheço desde a época do Conselho de Patrimônio, quando nós atuamos juntos lá para 2014. Então, Ulisses, vamos começar, né? A gente começa no voo panorâmico, depois a gente vai descendo, né? Uma pergunta bem ampla e geral, queria também deixar claro para todo mundo aqui que está acompanhando a live. No final, nós teremos um tempo para perguntas, então podem ir anotando as perguntas aí, que é preferível que todo mundo interaja aqui, que eu acho que é muito bacana o debate. Acho sempre uma das partes mais importantes de qualquer evento. Uma pergunta ampla, Ulisses. Qual que é a importância, né, de se guardar e preservar os acervos documentais arquitetônicos e urbanísticos? Então, gente, primeiramente eu gostaria de dar meu cordial boa noite, então, ao Yuri, colega já de outras instâncias ligadas ao patrimônio, e dar boa noite também a todos aí que estão nos assistindo. E para mim também é uma grande satisfação estar participando, né, desse que eu julgo ser um importantíssimo fórum de debate, e nesse sentido eu agradeço, né, o convite feito pela organização do evento, e a qual eu também parabenizo por essa iniciativa de trazer, né, essa temática dos acervos, que realmente demanda muita atenção de todos nós, não é? Então, é importantíssimo que estejamos num fórum com essa temática, né? E muito em função também de tudo que tem ocorrido, né, no Brasil nos últimos tempos, né? E
Na verdade, eu comentei com o Yuri aqui, né, quase que a gente teria que inverter, né? O Yuri é um grande gestor dos arquivos e um grande entendedor da matéria, né? Mas vamos lá, vou tentar estar à altura, viu, Yuri, com relação a essas nossas questões, né? Bom, então, mas assim, em relação a essa pergunta, né, eu acho que antes de respondê-la, é, acho que é importante a gente dizer que esses acervos eles fazem parte aí de um extraordinário campo, né, do que eu chamo do sistema de arquitetura, né, sistema cultural da arquitetura, né, e aí que a gente pode dizer que ele é composto por 4 outros subsistemas, né. O primeiro deles seria o patrimônio material propriamente dito, né, ou seja, o conjunto dos edifícios e das cidades que são construídos, né, que constitui a materialidade, né, do nosso objeto. Né. Um segundo subsistema seria o ensino e a pesquisa da arquitetura. Né. Um terceiro seria a prática profissional propriamente dita dos arquitetos, né, tudo que envolve a prática profissional. E, por fim, né, um quarto subsistema que eu nomeio, e no qual se insere os acervos, né, de arquitetura e urbanismo, que está ligado à memória da arquitetura, né, que é tudo aquilo que diz respeito aos registros sobre a arquitetura e também a circulação social desses registros, né? Então, para situar, né, a questão dos acervos, acho que ela vai tá nesse ponto, né, que é um ponto que constitui esse todo, né, do nosso sistema cultural de arquitetura. Né? Então, se a gente considerar que, né, assim, que esses acervos de arquitetura e urbanismo eles podem, não só podem, como devem, né, ser utilizados aí em trabalhos finais de graduação, em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, por exemplo, na expografia ou museografia sobre a vida ou as obras dos arquitetos, né? Na produção de livros sobre os arquitetos e as suas obras, ou sobre um período, né, um determinado período da história da arquitetura, e ainda para dar suporte aos projetos de restauro, né? Acho que é um papel importante que os acervos cumprem também, né? E aí muito ligado à prática, né? Nesse suporte dos restauros de imóveis ou mesmo nos processos, né, Yuri? A gente vê isso muito, né, lá no Conselho, nos processos de tombamento, né? Os arquivos contribuem muito com isso. Então, se a gente considerar o papel dos acervos para tudo isso, né, que eu acabei de pontuar aqui para vocês, acho que é inegável, é indiscutível que eles cumprem, ou pelo menos deveriam cumprir, um papel monumental, né, para a cultura arquitetônica do nosso país. Não é? Acho que é uma questão, né, para quem está no setor da patrimônio cultural, né, sobretudo patrimônio arquitetônico, que é uma instância fundamental, né, para toda a cadeia que eu comentei com vocês agora. E se pensarmos, né, só para ficar, por exemplo, no universo da produção de livros, na museografia, na expografia, né, sobre arquitetura e urbanismo, que podem ser imensamente beneficiados aí por esses acervos, a gente já teria aqui uma motivação gigantesca, inclusive econômica, né? Eu gosto de enfatizar esse aspecto, para que tenhamos maiores investimentos públicos e também privados. Aí entra o papel, né, do mecenato nessa história, nesse nosso setor do patrimônio cultural. Né? Então, acho que a resposta é que é imprescindível, é fundamental, inclusive, para a sobrevivência, né, do campo da cultura arquitetônica como um todo. Ulisses, é muito interessante na sua resposta que você já abre um leque de possibilidades, né, da polissemia que esses acervos representam, né? Você passou na sua resposta desde as questões práticas, questões probatórias, passando por questão cultural, de patrimônio, né? Então,
Acho que essa breve resposta muito bem feita aí já diz muito sobre a necessidade que nós temos de preservação de acervos arquitetônicos. E aproveitando, né, o gancho da sua resposta, e você que é um pesquisador, né, nós que temos esse vício de pesquisa, eu acho que é muito interessante o seu trabalho. Fomos picados por Como essa você. mosca e não conseguimos nos desvencilhar dela, né, Não, Yuri? não, a gente pode reclamar, mas não consegue se livrar. E aproveitando que você falou da sua pesquisa, como é que você avalia, né, assim, no geral, eu sei que é uma pergunta difícil, né, porque nós temos acervos de diferentes naturezas por aí. Eu queria que você fizesse um panorama do estado, né, dos acervos que você costuma encontrar, estado de conservação, de acesso, né, a disponibilidade em meios, em meios digitais, eletrônicos, que foi digitalizado, enfim. Queria que você Uhum. falasse pouco sobre essa sua trajetória de pesquisa e do estado desses acervos. Bom, essa minha trajetória de pesquisa, assim, a minha trajetória profissional é curiosa, porque eu passei praticamente 25 anos, né, na prática profissional, depois já tinha feito uma especialização em construção civil, e depois eu fui, que já demanda, né, muita pesquisa, e depois, né, em 2015, eu iniciei o meu doutorado em Portugal, né, então aí que foi período de imersão mesmo, né, no universo da pesquisa e aí também, consequentemente, no universo dos acervos, né, dos arquitetos, o doutorado em teoria e prática da arquitetura, como você disse, né. Mas então, Yuri, assim, por incrível que pareça, assim, a despeito de todos esses ataques, né, e o desmonte das políticas culturais aí que o Brasil sofreu durante o último governo federal e também das fugas dos acervos que a gente presenciou para a Europa recentemente, o que mais me preocupa nem é tanto o estado, né, de manutenção desses acervos que, digamos, que já estão constituídos, né? Bem ou mal, a maior parte deles a gente viu que sobreviveu, né? Muitos deles, aliás, muito bem, né? Aqueles que tinham uma maior dependência das verbas públicas, não, mas, enfim, corremos riscos, mas sobreviveram. Bom, então, e daí, dentre esses importantes acervos, né, de arquitetura e urbanismo que a gente observa, né, que sobreviveram no Brasil, né, após esses tempos sombrios, né, a gente pode citar aí importantes, né, como o acervo da FAU-USP, né, que pega arquitetos desde o início do século passado. Você tem o acervo da UFRJ, esse quase pegou fogo, né, de arquitetura da UFRJ. A gente tem também um acervo de uma universidade privada, da Uniriter, no sul do país, que é interessante. A gente tem os próprios acervos das fundações, né, que foram criadas, a Fundação Oscar Niemeyer e a Lina Bobardi, né? Aqui em Belo Horizonte, o próprio acervo de fotodocumentação, né, da Escola de Arquitetura da UFMG, que é muito interessante. E aqui ainda em Minas a gente pode, embora não sejam exclusivos, né, assim, de arquitetura, igual você comentou, né, Yuri, a gente pode citar, né, o próprio o Arquivo Público Mineiro, né, que é uma das instituições, né, ligadas a esse fórum, né, que a gente está debatendo, o próprio Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, né, o APCBH, e o Museu Histórico Abílio Barreto, né, que são excelentes, aí, diga-se de passagem, excelentes instituições que abrigam acervos, né? E até mesmo, né, até onde eu tenho informação, onde você está hoje, a regulação urbana, né, dispõe também de uma grande quantidade, né, Uhum. de acervo de projetos arquitetônicos, né? Mas assim, o que mais me preocupa, na verdade, Yuri, são os acervos de arquitetura e urbanismo que ainda não foram constituídos, né? Aqueles que ainda não foram, digamos, catalogados, estruturados, montados e depositados em alguma instituição, né? Seja ela privada ou pública, né? Se a gente for observar bem, Yuri, assim,
de norte a sul do Brasil, a gente tem milhares de arquitetos que deixaram importantíssimos, né, contributos para a nossa cultura arquitetônica e que sequer são lembrados, né? Tem um aspecto aí de esquecimento desses personagens que é algo extraordinário, né? Nesse sentido, eu vejo que cada estado brasileiro tem uma dívida enorme com esses arquitetos, né? A gente pode dizer que o grosso, assim, o grosso dos criadores, né, das nossas paisagens arquitetônicas, eles ainda têm que ser resgatados e além disso, serem cultuados, né? Através, né, dessa, inclusive através dessa documentação que pode, né, pode estar no limbo, digamos, né? Ou Uhum. seja, resgatados e cultuados, assim como a gente faz com os artistas plásticos, com os atores, né, com os escritores, os cineastas, etc., né? Embora sejam todos no âmbito da cultura, né, que às vezes é maltratada no país, mas acho que eles ainda estão alguns passos à frente em relação aos arquitetos, né, que são agentes importantes da cultura brasileira, né? Se a gente for pensar em todas as paisagens, né, que têm grande interesse, né, inclusive turístico, né? Então, nesse sentido, eu reitero, né, que o que mais me preocupa, na verdade, são exatamente esses arquivos que faltam, né? Aqueles que não vieram a público, né? Uhum. Por outro lado, né, eu penso que assim um debate amplo, né, mais digamos mais estruturado sobre a questão dos acervos de arquitetura, ele só passou a ser realizado no Brasil após a porta ser arrombada, né, como se diz, após essas doações, né, sobretudo dos arquivos dos grandes, né, de dois grandes arquitetos, né, além deles, foram mais de 50 mil itens, né, ou seja, do Lúcio Costa e do Paulo Mendes da Rocha, que foram para a Europa, especificamente para a Casa da Arquitetura, né. Uhum. Então, eu acho que também não é por acaso que a gente está aqui nesse importantíssimo fórum de discussão para repensar, né? A gente teve Uhum. esse fato que a todos nós, né, ligados à cultura, né, sobretudo a cultura arquitetônica, né, e mesmo a cultura de modo geral, a cultura urbana, né, a gente acabou ficando assombrado, embora, assim, eu julgo, eu acompanhei todo o lançamento, toda a estruturação da Casa de Arquitetura em Portugal, e esses acervos estarão em excelentes mãos, né. Então, assim, Uhum. o que eu acho, assim, que nos resta agora é fazer desse limão a limonada, né, como se diz, e trabalharmos para a manutenção dessas estruturas existentes e, por outro lado, avançarmos na criação desses novos acervos, que eu acho que são Uhum. essenciais, né, e faltantes, digamos. É muito interessante a sua resposta, Ulisses, até porque, né, se for pensar na produção de acervos arquitetônicos, são acervos que são muito volumosos. A gente está produzindo, estou falando do ponto de vista de acervos públicos, né? Qualquer prefeitura de qualquer estado desse país, ela recebe uma quantidade enorme de projetos arquitetônicos diariamente. E eles sempre vão ter também um valor para a regulação urbana, né, de cada município. Eu brinco lá na Secretaria de Planejamento Urbano que a gente só fica tranquilo quando esse acervo é recolhido junto ao arquivo, né? Porque é onde você tem um trato de preservação, de conservação de acervo mesmo, né? Não que não se tenha isso nessas instituições que recebem. É, E você falou do acervo, o acervo mais consultado do arquivo da cidade de Belo Horizonte é o acervo da regulação urbana. Para você ver também da importância prática desse acervo, né? exato. Enfim, é muita coisa, né, da sua resposta. Aproveitando, você falou da sua preocupação do que ainda não foi tratado, né, do que está por aí e pode se perder, é até difícil mensurar o que nós temos por aí, né? Uhum. É, dos arquitetos e arquitetas mineiros que você gostaria de trabalhar, o que você já levantou, você acha que tem algum que deveria ser um objeto de estudo, ou que tem um acervo que deveria ter um cuidado especial?
Olha, meu caro, aí já o universo é amplo, viu? Assim, Imaginei. como eu disse antes, né? Como eu afirmei, né? Eu acho que antes de qualquer, né? Até para pensar na resposta, né, que você está fazendo, antes de qualquer coisa, a gente teria mesmo que identificar os possíveis acervos que ainda existem, né, em posse, sobretudo dos familiares dos arquitetos falecidos, né? Os arquitetos vivos, acho que é um pouco mais fácil, mas assim, esses que já faleceram demandam mais cuidado, né? Eu acho que essa seria a maior fonte de acervos a preservar, né, no meu entendimento, assim, né? É, e, bom, então dentro desse universo, né, que você perguntou, né, do que mereceria, né, só para ficar em Belo Horizonte, tá? Que é o, vamos dizer, o meu foco maior de pesquisa nesse momento. E aí eu poderia citar aí vários nomes a gente pode, e de várias gerações, né? Por exemplo, se você for pegar do ecletismo, a gente tem o Luiz Signorelli, tem o Antônio da Costa Cristino. O Luiz Signorelli é ítalo-descendente, né? A gente tem o português Antônio da Costa Cristino, que quase ninguém o identifica, é importantíssimo arquiteto, é um português que trabalhou aqui. E aí também vai demonstrando um pouco dessa questão da constituição do nosso campo da arquitetura, riquíssimo, né, de formação, né, que veio com essa mão de obra do Rio de Janeiro, da Europa, extremamente qualificada, né? A gente tem uma origem, inclusive muito bem documentada, né, pela Comissão Consultora da Capital, né? Isso aí a gente tem uma certidão de nascimento nesse sentido fabulosa. Mas, por exemplo, né, voltando, né, com relação ao ecletismo, aí a gente pode citar ainda o Rafael Hardy, né, que é o pai, né, não outro arquiteto também de origem europeia, né? Se você for pensar dentro do universo do Art Deco, o Romeu de Paoli é uma extraordinária figura a se buscar e constituir acervo. O próprio Caetano de Franco, né? O Ângelo Murgel é uma figura interessantíssima, né? Uma das figuras mais interessantes, assim, do ponto de vista da constituição do nosso campo arquitetônico, fundador da... E aí, desse meio que eu já estou falando vários fundadores daquela que seria a terceira escola de arquitetura do país, né? O Ângelo Mugel, o próprio Luiz Signorelli, né? Eles participaram dessa formação, né? Dessa terceira escola de arquitetura no país, né? Do modernismo aí eu posso citar a própria Suzy de Mello, que também teve muito foi uma figura importantíssima, né, para a constituição da nossa proteção, né, do patrimônio, atuando muito não só de Belo Horizonte, mas como de Minas Gerais, né, uma ativista de primeira linha, de primeira grandeza, né. A gente ainda teria o Luiz Pinto Coelho, que projetou a Caiaca, o Tarcísio Silva. O Tarcísio Silva é um personagem interessantíssimo, morreu precocemente, tem inúmeros edifícios na região central de Belo Horizonte. O Geraldo Ferreira Lima, que tem uma história interessantíssima também, formado na escola. Já começa a falar dessas turmas que já são oriundas da formação local, né? Os arquitetos locais, digamos, né? O próprio Oswaldo Santa Cruz Neri. Aí você vai pulando aí, pode pular para o pós-modernismo. O Cid Horta, figura extraordinária, um ativista de um desenho maravilhoso, tem desenhos maravilhosos. Cid Horta, o próprio Eulo Maia, né, que faleceu recentemente. Então aí, só aqui já quase que duas dúzias aí, digamos, né, mas não só, assim, corre risco de... Então eu acho que tem muito a ser feito, muito a ser feito. Uhum. E nesse sentido, eu vejo que é um mar de oportunidades. Acho que a gente até teve uma conversa uma vez que, quando a gente trata, né, da memória, a gente vai ter sempre um mar de oportunidades, né, para poder explorar. E isso é para mim, é alentador, né? Para quem gosta de pesquisa, para quem gosta da história, né, como a gente gosta, isso é alentador, por outro lado, né? Então, eu poderia citar mais de uma centena de arquitetos que deveriam ter os seus acervos identificados e preservados, né? Acho que. É, Mas por outro. aproveitando, só para emendar, se você também souber entre esses acervos, você tem algum conhecimento de algo que já foi perdido, né, que pode Aí que ter tá, sido eu não, isso aí realmente eu não saberia te pontuar, assim, não tem essa notícia, né?
Uhum. Eu posso comentar com você, por exemplo, que recentemente uma neta do Caetano de Franco, um desses arquitetos que eu citei, vendo uma publicação que eu fiz a respeito dele, né? Ela primeiro me corrigiu a grafia. Ela falou: "Isso aí tá errado, corrija aí, que a gente normalmente escreve Caetano de Franco, né? Assim, isso está em muito da bibliografia que a gente consulta." Aí ela falou: "Olha, é Caetano de Franco." Olha para você ver. Aí são os detalhes, até detalhes da escrita, né? Relativa ao arquiteto. Ela falou assim: eu tenho aqui um álbum de casas e de edifícios que o Caetano de Franco fez, que ele mesmo fotografou, está aqui comigo. E aí, se você quiser e tal, ter acesso a esse documento, a esse álbum e tal, eu te coloco essa. Não, claro, tem todo o interesse, é magnífico e tal. Mas isso só para ilustrar, né, Yuri, que tem muita coisa. E se daí a próxima geração, que não seja essa pessoa, não se interessar mais por esse álbum, joga fora, ou, enfim, né? Então, é isso aí, né? E por outro lado, Vende para assim, acervos particulares. exato. Por outro lado, praticamente, né, os acervos existentes, eles não são, tem outro aspecto que os acervos existentes, eles não são exclusivos de arquitetura, né? Eles estão aí, como você comentou, eles estão inseridos em instituições que abrigam diversos outros tipos de documentos, né? Uhum. Um exemplo, um exemplo disso é esse extraordinário acervo da Comissão Consultora da Nova Capital, que, né, diga-se de passagem, hoje faz parte do patrimônio documental da humanidade, né, desde 2015. Inclusive, nós tivemos juntos nesse processo, né, nós contribuímos um pouco disso aí para fazer o Você foi o tombamento, né? relator do tombamento, do Isso. tombamento E municipal. foi lá no APCBH, e logo, acho que um ano Uhum. depois, mas a Foi partir de foi um ano depois, mas a isso. partir de um dossiê extraordinário, né, da, da equipe, né, da Secretaria Municipal de Cultura, né? Na verdade, eu Uhum. fiz o parecer como não deveria ser de outra forma, né? Uhum. Favorável a esse tombamento. Mas digamos, essa certidão, eu acho que o acervo da CCNC tá para Belo Horizonte, assim como a carta de Peru Vaz de Caminha está para o Brasil, né? Guardadas as devidas proporções, né? Então, mas ele, assim, enfim, ele está, além dele abrigar vários tipos de documento, né, várias categorias de documento, ele ainda também está distribuído, né, Yuri, em 3 instituições. Ele está no APCBH, ele está no Arquivo Público Mineiro, outra parte está no Museu Abílio Barreto, né? A Uhum. meu ver, né, a parte de arquitetura desse acervo da comissão deveria estar eu penso assim, né, fantasia, devia estar num belíssimo edifício, né, de referência histórica da capital que abrigasse exclusivamente, né, esse acervo e ainda dispusesse pelo menos de uma generosa aí uma sala expositiva e um amplo auditório, né? Então fica lançado aí reverberando até algumas falas que a gente já teve aqui anteriormente nas outras lives, né? Corroborando, né? Uhum. E aproveitando que você falou da comissão consultora, né, que Belo Horizonte tem essa sorte também, né, que a própria comissão deliberadamente quis guardar, né, seu acervo, né, É, para diversos fins, né, e sabendo também, né, que os projetos arquitetônicos aprovados na cidade, né, deveriam, né, já ter desde a sua origem, né, todo mundo envolvido deveria saber que eles devem ser guardados para assim, para sempre não existe, né, mas por quanto tempo conseguimos guardar e preservar esse acervo, né? É, considerando essas questões, né, você acha que você já falou da possibilidade de fazer um destaque para o acervo arquitetônico da comissão consultora em um prédio específico, né, que como uma espécie de carta de fundação de Belo Horizonte também, né? Você acha que temos trabalhos de destaque de arquitetos em Belo Horizonte para ficar na sua área de pesquisa maior, que merece também um tratamento específico, né? Algum arquiteto ou arquiteta que deveria ter obra destacada, com um projeto de salvaguarda de acervo, de tratamento ou disposição.
né? Uhum. Queria que você falasse um pouco quem você acha que merece. Você já falou de vários nomes aí que Eu, assim, deveríamos procurar, né? eu destacaria um arquiteto que, assim, que é extraordinário, que é o Luiz Olivieri. É um arquiteto italiano. Esse, inclusive, trabalhou, né, tem material dele na comissão construtora da nova capital, mas esse arquiteto ele tem uma trajetória extraordinária digamos, na constituição do campo da arquitetura em Belo Horizonte, né? E ele, além de fazer, trabalhou por muito tempo, né, na cidade. Ele veio, se radicou em Belo Horizonte, continuou trabalhando. Ele foi responsável pela abertura em 1897, vejam bem. Ele foi responsável pela abertura do primeiro escritório de arquitetura particular da cidade, né? Então, isso aí, só isso já é um fato muito interessante, né? E no antigo Arraial, né, de Belo Horizonte, que ainda perto da antiga, do Largo da Matriz, ele foi o responsável por abrir esse primeiro escritório. Ele também foi responsável por promover a primeira exposição de arquitetura na capital, né? Então, ele desempenha um papel importantíssimo enquanto produtor, enquanto agitador cultural, depois ele ainda faz o primeiro livro, né, que chama O Arquiteto Moderno, que foi publicado em 1922, salvo engano, não sei exatamente, não, 21. Então, ele foi publicado em 2 edições, e ele é tipo um manual de arquitetura, onde ele desenha de uma forma exímia, um registro maravilhoso, e inclusive leva esse livro para ser divulgado na Itália, no país natal dele, e faz todo um trabalho lá em relação a esse livro, né? Ou seja, ele já é um primeiro, digamos, exportador da nossa cultura arquitetônica, né? E fez mais de 400 projetos, né? Mais de 400 projetos na cidade, né? Muitos deles tombados, né? Outros tantos se perderam, mas é uma figura que, por exemplo, existe algumas pesquisas acadêmicas, né? Tese não tem, não, mas com certeza eu já me deparei com dissertação, muitos artigos e tal. Mas uma figura dessa envergadura, a gente não conta com uma monografia sobre ele, né? Ou um museu, ou até um outro profissional comentou tempo atrás que tinha a intenção de encaminhar junto a um projeto dele, de criar um museu, né? Luiz Olivieri, que eu acho que seria super bem-vindo para a cidade. Então é uma personagem, só para ficar nele, tá? Assim, mas teria vários outros, né? Ele tem toda essa trajetória incrível que, se você for abordar aí os estudantes de arquitetura, provavelmente não sei se eles vão, né, ter tantas informações a respeito, né? Tomara que tenham, né? Mas é uma figura fundamental. Eu acho que, por exemplo, isso, aí a cidade tem que cuidar disso, né? Nesse local onde foi feito o primeiro escritório de arquitetura, tem que ter uma placa indicativa lá, dizendo, olha, aqui se fundou o primeiro escritório de arquitetura, né, da cidade, né? Ou igual esses livros dele. Existem 2 exemplares desses livros que a gente tenha conhecimento, né? Um exemplar está na Universidade Federal de Ouro Preto, na Escola de Minas, e outro aqui na Escola de Arquitetura de Belo Horizonte. Se por um acaso, por um desastre da natureza, esses 2 se perdem nos incêndios da vida, não sei se a gente tem condição. Então, por exemplo, é um trabalho que tem que ser digitalizado, tem que ser reeditado. Então, o trabalho é imenso a ser feito. Então, respondendo essa pergunta, fica a dica, né? O Luiz Olivieri, acho que seria um personagem sensacional é um arquiteto fundador, né? Um arquiteto pioneiro da capital mineira, né? Que traz Uhum. essa expertise europeia, etc., né? Enfim.
Não, perfeito. Você para ficar nesse exemplo, né, a gente imagina que tem muitas outras possibilidades. Outros, poderíamos Já temos falar também do falar de. Ângelo Murgel, enfim. Aí tem Uhum. cada período histórico, você pode selecionar uma figura de proa, sem dúvida, que vai dar um É, material maravilhoso. já temos perguntas até muito interessantes para serem respondidas aí no debate do final. Tá. Gente, vou passar aqui para o próximo tópico, né? É uma pergunta também correlata, que é uma coisa que eu costumo falar muito, né? Até na minha vida privada, e dando aula, trabalhando. Eu tenho uma preocupação muito grande com os acervos, né? Da conservação desses acervos, né? Da destinação correta deles. O que que te preocupa, né? Qual que você já falou que você tem uma preocupação com o que não foi ainda tratado, né? Mas além disso, nesse cenário que nós temos aqui da conservação e preservação desses acervos, o que que te preocupa mais, assim? Olha, tá. Eu acho que acho que tem dois aspectos que assim, me, realmente me preocupam, né, com relação a essa questão da salvaguarda, né? Que eu mencionaria aí a questão do acesso digital aos acervos, e, e eu ainda reforçaria novamente, como eu acabei de mencionar, aquilo que eu chamo de uma falta de uma busca, que seria uma busca ativa de acervos junto a esses familiares dos arquitetos vivos, né? E sobretudo daqueles já falecidos. Então, acho que são duas questões que me preocupam quando se fala nos acervos, né, de arquitetura e urbanismo assim, qualquer parte do Brasil, na verdade, né? Então, assim, com relação à questão do acesso, né, eu sou, assim, sou radicalmente defensor da ampla, como se diz, da ampla, total e restrita digitalização dos acervos. E aí, para entrar naquela questão, para que realmente a gente tenha a democratização do acesso e que, inclusive, a gente possa colher, né, os benefícios desse processo no setor, né, no setor cultural da arquitetura, né? Repito, inclusive econômicos, né? Se a gente for pensar no mercado editorial que pode ser municiado, né, pelos acervos, a gente já seria imensamente beneficiado mesmo, né? Você poderia movimentar digamos, todo um, todo um corpo de profissionais, de gráficas, de autores, de pesquisadores, enfim, né? Então, eu falo o seguinte, a gente pode pensar o seguinte, se, né, com relação a essa questão do acesso, se por acaso algum estudante, né, eu acho que nem vai ser por acaso, porque vai ter muitos, né, algum estudante, ou algum pesquisador, ou algum profissional que esteja aqui, tá? Vamos falar perto, né? Sete Lagoas, aí indo um pouco mais distante, seja lá em Montes Claros, ou lá em Porto Alegre, ou até mesmo em qualquer localidade de Portugal ou da África portuguesa, né? Só para ficar então aí no enquadramento ou na limitação da língua, né? Vamos supor que qualquer um desses queira pesquisar sobre a vida de um arquiteto aqui de Belo Horizonte, para escrever um livro, ou para produzir uma tese, enfim, para vários outros fins, né? Ou até mesmo para divulgar isso. Por exemplo, o Alfredo Camarati, que é uma personagem importantíssima, acabei não citando, mas Alfredo Uhum. Camarati é uma das figuras Uhum. mais importantes da história da arquitetura, no sentido de ser o fundador da nossa escrita de arquitetura, de ser o fundador praticamente da nossa teoria e da nossa crítica de arquitetura, né? Ele é outro que também faz um registro sensacional na coluna que ele faz, né, no jornal 1894, naquele processo de desmonte do Curral, né, do Curral do Rei e montagem da nova capital. Ele faz uma série de Ele crônicas, assina até como pseudônimo, né? Alfredo Riancho, né? Então, por exemplo, Lisboa certamente teria. Eu comentei com a minha orientadora de Lisboa se ela conhecia Alfredo Camarati, ela falou que não conhecia. Então, fatalmente, é, haveria material para inúmeras possibilidades, né, de acesso, né?
Então, essas pessoas, elas, né, têm que ter acesso online a esses acervos, nem que seja aí pagando uma taxa simbólica para a manutenção desses acervos, que a gente sabe que é caro, né? Mas ela tem que ter acesso, assim, não dá para ficar fora desse mundo digital, né? Porque ele realmente é um grande facilitador, né? Só para citar, por exemplo, né? Quando eu estava lá fazendo meu doutorado em Lisboa, eu consultei inúmeras vezes, né, o site do acervo digital do laboratório de fotodocumentação do professor Silvio de Vasconcelos, da Escola de Arquitetura, né, da Federal. Eu pesquisei ali regularmente uma página que é muito interessante, que é a página Arquitetura Modernista em Minas Gerais, desenvolvida pela professora da UFMG, a Maria Lúcia Malá. Eu fiz aí inúmeras consultas ao riquíssimo acervo do APCBH, né? Ou seja, essa documentação digital, ela foi importantíssima para a minha pesquisa acadêmica, né? No entanto, infelizmente, aí deve entrar várias questões, inclusive desmonte, né, do setor cultural, principalmente das instituições públicas, nenhum desses sites está mais online. Nenhum desses que eu citei. Né? Uhum. Uhum. Repare, nenhum. E isso é realmente uma situação lastimável e dificulta enormemente, né, uma série de ações que poderiam dar vida, acho que isso que é fundamental, né, dar vida e dar significado a esses acervos, né, que eu acho que acervo também para ficar, né, só ali entre quatro paredes não tem menor sentido, né, eu acho que a publicização disso, para mim, é fundamental. Né? Então, por isso, a meu ver, a digitalização e principalmente a disponibilização, né, dos documentos na internet para mim, o fator mais importante para dar vida e maior utilização desses acervos. Outra questão é essa que eu falei, né, que a gente tem que ter um sistema de busca, né, uma busca ativa dos acervos dos arquitetos, como eu disse, né, sobretudo desses aí que já faleceram. Por exemplo, se a gente considerar que praticamente, né, todos os arquitetos importantes da história de Belo Horizonte viveram e faleceram no século XX, né, é possível imaginar que muitas famílias desses arquitetos estejam guardando uma enormidade de objetos relacionados, né, à vida desses arquitetos, não é verdade? Ou seja, para a memória social, né, para a coletividade, ou seja, além do âmbito familiar, a gente poderia ter inúmeras fotografias, projetos arquitetônicos, cartas, livros, né? Os livros são importantes para entender a formação desses arquitetos. Eles podem e devem sair desse limbo, né? Acho que é fundamental. Uhum. Aí, gente, então, Yuri, assim, nesse sentido, essa ideia, né, de uma casa da arquitetura, né, até aproveitando o nome que foi legal, que possa estabelecer esse protocolo, né, de busca e sobretudo, de socialização desses acervos, é algo que deveria estar no radar, então, dos gestores públicos aí da cultura, né? Acho que isso aí acho que é premente, né? Aliás, essa questão, né, essa questão, né, é uma questão que desde os meus tempos lá de Portugal, quando eu acompanhei a criação lá, né, da Casa da Arquitetura, de lá, eu sempre imaginei que isso deveria ser, digamos, devia nos inspirar aqui em todos os estados brasileiros, né? Brasileiros, que a gente pudesse ter, né? Cada um ter a sua casa de arquitetura, isso aí seria maravilhoso, né? No meu modo de... Eu acho que você tocou num tema que é comum, né, Ulisses, há vários acervos de qualquer natureza aqui no Brasil, que nós temos um problema também de difusão desses acervos, né? Eu sou entusiasta da digitalização, até porque eu trabalho com digitalização, trabalhei há muito tempo com digitalização, e a digitalização preconiza você passar por todas as etapas de tratamento do acervo prévio, né? Então, se você digitalizar um acervo, você deve tratar ele de forma correta. E a difusão é muito importante, porque um acervo que fica sem pesquisa, sem consulta, qual diferença ele vai fazer, né? Então, é muito interessante que isso aconteça, né? É um investimento que eu acho que deveria acontecer, né? Né? Eu acho que isso é uma coisa que também deveria, só fazer um comentário, um curso de arquitetura, por exemplo, devia falar muito da preservação desses acervos também, falando desde a época da formação do profissional, né?
Isso é uma Exato. coisa que eu sempre eu imagino isso no curso de história, acho que também vale para o curso de arquitetura. A gente tem que ter o cuidado com o acervo desde a sua formação, desde a criação do documento, É, né. E sem aproveitando dúvida. que você falou, sobre essa questão da difusão, você faz um trabalho de difusão, né, muito interessante, que é por meio da sua página, né, que é o Arquitetos de Belo Horizonte. Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu processo de pesquisa para essa página, as descobertas que você fez a respeito da vida de obra desses arquitetos aqui da cidade de Belo Horizonte. Tá. É, então, Yuri, aí eu sei como é uma figura da história, né? Eu posso dizer que é um trabalho aí de microhistória, né? E que é possível, né? Muito graças aos nossos acervos, né? Então, acho que eu acabo me metendo aí nesse campo um pouco da historiografia, né? E muito especificamente no que é denominado, né, como microhistória, né? Você sabe melhor do que eu. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem um universo, como eu disse, né? A gente tem um universo gigantesco para se explorar, né? Para a gente poder explorar na busca, né? Da construção dessas biografias, né? E nesses registros dessas obras dos arquitetos, né? E então, nesse sentido, percebendo então essa grande lacuna, né? Assim que e até no sentido de dar essa visão maior, é que eu me voltei, né, para criar essa página de arquitetura, né, essa página dos arquitetos de Belo Horizonte. Aí tem no Facebook, uma página na internet também, e no Instagram, que é o que dá a maior visibilidade, né? E foi pensando nisso que eu exatamente comecei a pesquisar nesses arquivos, né, e poder depois, digamos, publicizar isso, né. Aliás, isso tem sido eu tenho observado já uma movimentação muito interessante de buscar entender a cidade, buscar retratar a cidade em outras instâncias. Eu acho que até a municipalidade, ou mesmo o governo estadual, devia olhar com mais carinho para esses pesquisadores, digamos, avulsos que tem por aí, né? E dar pelo menos um selozinho lá de interesse cultural, né? Digamos. Eu faço, é uma iniciativa, vamos dizer, iniciativa privada, né? E, e eu imagino assim que essa questão deve ocorrer também na maioria das localidades brasileiras. Né? Essa lacuna, né? Ela deve acontecer na maioria das cidades, né? Assim, por exemplo, assim, a gente percebe que isso tá nesse universo da microhistória, né? A gente não, em determinados aspectos, a gente não tem os retratos deles, né? As fotografias deles próprios, né? De dados biográficos em geral, né? Tais como aí são detalhes que são importantes, datas de nascimento, datas de Uhum. morte, e muitos desenhos mesmo da trajetória deles, e fotos de projetos, etc. Aí é uma enormidade, né? Então, a página vem muito em cima disso, né, de fazer uma imersão nesses arquivos, né, e fazer essa depuração dessas informações. A gente tem, enquanto profissional da área, a gente tem digamos, todo instrumental para fazer isso e traduzir de uma forma que eu procuro fazer, traduzir de uma forma mais ampla, né, para não ficar no clube da arquitetura, digamos, né? Uhum. E então é isso, assim, o trabalho busca resgatar essas memórias, né, dessas personalidades, né, que em muitos casos eu acabo, e assim, tem outro aspecto interessante, que em muitos casos eu acabo recebendo muitas contribuições de outros interessados no assunto que acompanham, né, sobretudo lá no Instagram, Uhum. e inclusive de pessoas que estão ligadas às repartições públicas e que estão ali conectadas e acabam municiando e de uma forma até mais ágil, que às vezes a burocracia do dia a dia, a informação circula mais lenta, mas ali como, né, a pessoa tá ligada ao órgão, ela pode dar essa informação mais diretamente. Eu vou citar, por exemplo, dois exemplos aqui, tá?
O primeiro deles tem a ver com um arquiteto importantíssimo para a história de Belo Horizonte, que chama Francisco Isidro Monteiro, que ele foi um dos membros da comissão construtora da nova capital e um dos mais importantes arquitetos aí, né, pioneiros da nossa capital. Ele projetou, por exemplo, o que hoje é o Museu da Moda, né, o antigo Conselho Deliberativo, a Maternidade Hilda Brandão, a Serraria Souza Pinto, o Palacete Narbona, etc. Importantíssimo. Veja bem, até julho de 2022, até o ano passado, não existia em nenhuma biografia, muito menos na internet, as informações sobre as datas e os locais de nascimento e morte dessa figura. Nenhuma. E não é por falta de banco de dados. A biblioteca que eu tenho sobre arquitetura de Belo Horizonte e outros bancos de dados é bem considerável. Vamos dizer, eu tenho muita coisa. Não achava. E aí veja só, a partir de uma postagem, né, que eu fiz na página sobre o Isidro, um seguidor que inclusive é estudante de história, né, Yuri, que já tem essa predisposição, né, que o nome dele é Gabriel Furbino, ele tomou a iniciativa, né, por conta própria e pesquisou num gigantesco arquivo também, que é muito interessante, de registro da Igreja Católica, que serviu por muitos anos, né, com esse caráter de registro, de casamento, morte, falecimento, né? Então ele pesquisou e nesse banco de dados está disponível num site que chama Family Search. E lá ele encontrou lá uma ficha. Family Search da Igreja dos Últimos Dias de Jesus Cristo. Exato, da igreja, né? Então, e lá ele encontrou esses importantes, acho que era uma ficha de falecimento dele, salvo engano, e aí vem com todos os dados, tem os dados biográficos sobre esse arquiteto, da data de nascimento, onde nasceu, onde morreu, né? Então, foi muito interessante, assim. Aí veio de uma pessoa conectada lá na página. Outro exemplo interessante é que é o seguinte, até mesmo também agora, outubro de 2022, a gente tinha também uma lacuna em relação sobre a autoria, né? A autoria e a data de projeto de um imponente edifício aqui proto-moderno da região central de Belo Horizonte, que não sei se todo mundo vai saber localizar aí, mas que é a antiga sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, né? Não é o IAPI lá depois da Lagoinha, não. É o IAPI do centro, né? Ali na Amazonas, né? Onde hoje funciona a Superintendência Regional do INSS, que inclusive possui uma escala monumental de 20 andares para os anos 40, tá? Então, o que acontece? E exemplos desse aí, assim, igual esse que eu estou citando, tem para todo lado, né? Existe centenas, inclusive em Belo Horizonte, centenas de edifícios aí que estão nessa mesma condição, ou seja, que carecem de informações sobre autoria e as datas as datas, né, de projeto, de obra e tal. Então, eu achei isso um absurdo, né? Um edifício praticamente icônico. Aí eu resolvi fazer uma campanha no perfil Arquitetos de Belo Horizonte, para identificar, chamando as pessoas para quem tivesse, né, algum rastro a esse respeito, pudesse identificar a autoria do projeto. E aí o resultado disso é que menos de uma semana, e finalmente, né, 80 anos, né, após a data da criação do prédio, a gente pôde resgatar a autoria do projeto, porque aí, no caso, foi a arquiteta Mariana Guimarães Brandão, né? Acho que todo mundo da área de acervo aí, da cultura, do patrimônio, né, cultural vai conhecer. Realmente, no arquivo da cidade de Belo Horizonte que ela trabalha. Exato, e foi exatamente a partir do APCBH que ela vasculhou lá, né? Fez aquela limpa lá nas fichas de obra da instituição e encontrou esses dados, né? Então, nesse caso, a gente pode tirar do limbo da história, digamos, né, esse arquiteto, né, que aí, inclusive, tem um nome bem grande, né, o Luiz Eduardo Frias Pereira de Moura, provavelmente uma ascendência lusitana, né. Então, além dessas redes, né, de contribuições externas, assim, né, eu acabo consultando cotidianamente muitos acervos aí nas minhas pesquisas, né. Então, aí é o próprio acervo público mineiro, que é excepcional, né, em termos de digitalização e tudo, aí você tem uma gigantesca disponibilidade, né, online, com ótima resolução, inclusive, né, um trabalho fantástico do arquivo público, né. Outro que também está pelo menos parcialmente, né, online, importantíssimo, é o próprio acervo da Comissão Consultora da Nova Capital, que eu comentei, né.
tem um material gráfico extraordinário, né, sobre BH e até mesmo sobre o que existia no Curral do Rei antes, né, o que veio a dar lugar à construção da capital, né, inclusive com desenho. Isso é incrível. Tem os desenhos das plantas de todas as edificações que existiam no Arraial. Só isso aí já dá 5 livros, né, sobre a arquitetura colonial pré-Arão Reis, né. Outra fonte importantíssima é o próprio APCBH, que a gente está comentando, né? E aí eu até faço um apelo, né, às autoridades aí que voltem com esse acervo online, né? Isso é importante. Então, só para finalizar, que eu não poderia deixar de mencionar, do ponto de vista desse material de pesquisa, que foi um trabalho gigantesco, né, feito e coordenado por um arquiteto, né? Ele foi até meu professor, o Carlos Noronha, ali no abrigo da Fundação João Pinheiro, que é um relatório que descreveu praticamente toda a história da arquitetura de Belo Horizonte, né? E que digitalizou também, né, mais de 11 mil projetos feitos na cidade entre a fundação até os anos 70. Mas infelizmente, esse material ele não está online, né? Mas ele pode ser consultado lá na biblioteca da Fundação, né, João Pinheiro. A parte dele acho que está online. É difícil achar, mas eu acho que uma parte desse Não, material já está. as plantas... tem uma parte As pequena, plantas não, tem uma parte que está, mas ele tem uma está muito parte escondido pequena no das acervo. Né? fachadas e das plantas, mas em relação aos 11 mil itens, é uma enormidade. Não, né? Mas é um trabalho que eu recomendo, que é fantástico. Não, eu concordo. eu estava me esquecendo de um último aqui, que eu pesquiso muito, utilizo muito, que é a Biblioteca Nacional Digital, que tem uma hemeroteca digital fenomenal, sensacional, que vem desde 1808. Você pode pesquisar a palavra em qualquer jornal desse período, de milhões de páginas de jornal, com a palavra, que eles digitalizaram com a tecnologia OCR, né, que localiza o ponto certo na página tal. Isso é sensacional. Que é uma tecnologia que deveria ser mais bem empregada aqui nos acervos mineiros, né? O próprio Arquivo Mineiro é pioneiro na digitalização, uma instituição maravilhosa nesse sentido, né? Nós temos essa, acho que até o dever de incentivar, porque a questão da difusão é muito importante, né? Uma difusão ampla, né? Para vários locais também. Eu só queria fazer acho que a pergunta do público tem mais a ver aqui para dar seguimento aqui, que é uma pergunta muito interessante da Adriana Freire, né? Eu até penso, eu que aprendi muito trabalhando, né? Eu que sou historiador, eu sou muito, aprendi muito no patrimônio, aprendi muito na regulação e no planejamento urbano. Graças principalmente a mulheres, né, que lá trabalham, que é a grande maioria dos profissionais ali, né, são mulheres que aprovam, que coordenam áreas, acho que são referências para mim, né, nessa trajetória profissional. Então, a pergunta da Adriana está na tela, né, que a disparidade de gênero identificada nos acervos que estão sendo estudados não seria um fator indicativo de que os arquitetas seguiram para a gestão pública? Não sei, acho que não. Essa é uma questão que vem sido muito discutida, né? Muito pleiteada justamente pelas arquitetas, né? A gente vem acompanhando isso mas ao mesmo tempo a gente tem muita arquiteta aí que, né, aqui em Belo Horizonte mesmo, que tem uma produção sensacional, né? Né, acaba que tem uma visibilidade, né? Mas eu acho que é um problema que a gente realmente precisa ser superado, né? Eu acho que a gente tem um ranço aí, né, de toda uma estrutura patriarcal, machista, que a partir dos anos 60 só, que isso começou a ser desmontado, né? Então digamos, essas conquistas, né, de visibilidade e de maior inserção, né? Por exemplo, eu até divulguei, né, só para título de exemplo, eu divulguei. E aí são casos mais isolados, infelizmente. A Beatriz Alvarenga, eu até divulguei isso lá no meu Instagram, que a formação dela é engenharia. Ela foi a primeira arquiteta de Belo Horizonte a projetar, que se tem conhecimento, né? Isso aí é um trabalho de pesquisa que eu fiz também. A primeira arquiteta de Belo Horizonte a projetar, né, projetar um edifício em 1953. Né? Isso não tem lugar nenhum. Eu, pelo menos, busquei essa informação e publicizei. Isso aí viralizou, de certa forma, e ganhou uma... Né? Muitas vezes as coisas estão ali e precisam ser buscadas para serem publicizadas. Né?
E eu tenho feito um trabalho nesse sentido, buscando no que tem, né? Assim, às vezes os arquivos... a primeira mulher a estudar arquitetura em Belo Horizonte, para vocês terem ideia, foi em 1946, ou seja, né, um tempo depois da escola ter sido instituída, né? E aí depois você tem as outras levas, né? Mas eu não sei se Isso, essa... eu acho que até na sua resposta, Ulisses, você me desculpa, você vê que é um campo para pesquisa, né? Isso é mais um campo excelente para pesquisa que nós temos, que é justamente essa disparidade, né? A Exatamente. dificuldade que as mulheres tiveram de acesso à educação superior, né, na época, né, as barreiras, a diferença na produção, tem muito tempo para pesquisa, eu acho que isso aí prova a necessidade de preservar os acervos que se reflita sobre a discrepância desse, É, né? é. Essa disparidade enorme que nós temos. Mas eu acho, eu não vejo tanto assim como que eu não assino embaixo essa afirmação que elas têm, as mulheres têm ido assim na produção contemporânea de Belo Horizonte, né? Da arquitetura contemporânea de extrema qualidade, você tem várias mulheres, por exemplo, você pode citar aí a Freusa, a Jo de Vasconcelos, né, que tem um trabalho magnífico desde a pós-modernidade, já trabalhando com arquitetura contemporânea em edifícios maravilhosos. Enfim, você tem uma produção muito de pessoas que não estão, né, vamos dizer, nos órgãos estatais, né, ou seja, no mercado, né, a Eduíges Leal, a Du Leal, e aí tem uma série, assim, tem várias arquitetas É que atuam. interessante essa reflexão, porque se a gente for ver em relação até ao patrimônio material, né, o número de arquitetos, né, que são considerados, né, que já passaram por um processo de tombamento, é muito maior que o número de arquitetos, né? Então aí está um campo de pesquisa muito amplo aí para ser debatido, né? Né? Tem mais uma pergunta da Gabi Pires, que foi feita também do pessoal que está ouvindo. O arquivo do Luiz Olivieri está em alguma instituição ou seriam apenas os registros de projetos isolados nos arquivos públicos? O Gabi, até onde eu sei, esse material, né, esse acervo do Luiz Olivieri, ele tá nesses arquivos, assim, né? Uma parte, uma parte no APCBH, outra no Arquivo Público Mineiro e outra no Abílio Barreto, né? Inclusive, no Abílio Barreto tem muitos objetos, as esculturas que ele fazia, tem uns outros desenhos mais artísticos, não arquitetônicos. Eu sei que lá no Abílio Barreto tem muito material dele, sabe? Assim, e até onde eu sei ele é disperso mesmo. Assim, não, não tem ele, não existe. Aliás, eu acho que nenhum arquiteto de Belo Horizonte tem um acervo próprio para ele, assim, com destaque num determinado local. É o que eu comentei, né? Não existe. Então todo o material que eu conheço, né, a respeito de fotos, de objetos, né, de desenhos, né, de projetos arquitetônicos, eles ficam assim de forma espalhada, né, cada um num canto e eu até comentei, né? Houve um colega que estava trabalhando num restauro numa determinada edificação, estava sugerindo para se montar um acervo exclusivo do Luiz, sobre o Luiz Olivieri, mas eu nem sei se tá baseado num acervo existente, de repente com algum familiar. Isso aí realmente eu não sei dizer. Né? É interessante, né? É que nós poderíamos até pensar em projetos que fizessem que existe essa possibilidade, né, de instrumentos de pesquisa que abarquem mais de uma instituição. A gente pode fazer um Exatamente. acervo de um, né? É, Então, com tudo que você falou, né, Ulisses, para a gente corroborar com isso, é que tem muita coisa para ser feita, né? é, Que pode ser feita. é. Nesse sentido, até aproveitando que você está falando essa questão de centralização, teve uma iniciativa que é relativamente recente de criação de uma rede brasileira de acervos de... Foi até uma iniciativa do IAB, né, Instituto de Arquitetos do Brasil, de São Paulo,
que, digamos, que procura fazer uma congregação, uma integração desses arquivos, né, em cima disso, né, de poder centralizar, né, até a questão da busca, igual você comentou, e de trocar experiências no sentido da gestão e do compartilhamento, né? Isso aí foi exatamente, tem esse nome, Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo. E aí é um fórum, aqui ela reúne inúmeras instituições, né, do Brasil, e que tem exatamente esse foco, né, de integração, coordenação e compartilhamento dessas iniciativas em torno dos acervos brasileiros, que eu acho que é pelo menos um primeiro passo que já foi dado nesse sentido, né? No pós-êxodo, digamos, né? Bom, Ulisses, pelo andar da hora, queria saber se tem mais algum. Quando o assunto é interessante, passa muito rápido. Se tem algum ponto que você gostaria de destacar, seus projetos atuais, se você queria fazer algum convite, fica à vontade, por Bom, favor. assim, eu acho que o primeiro convite é que tem quem né, está nos assistindo, que né, continue acompanhando aí essas lives e depois o presencial que vem depois, né? Acho que vai ter muita coisa interessante para ser discutido. E assim, da minha parte, assim, o que eu tenho, né, do ponto de vista dos meus projetos, né, além de manter essas pesquisas, né, sobre a história da arquitetura de Belo Horizonte, dos arquitetos, onde né, na verdade eu divulgo resumidamente, não dá para você fazer livro ali, né, Uhum. na minha página, e também, né, além da docência, né, na pós-graduação da PUC Minas, onde eu procuro também enfatizar essa questão dos arquivos, né. Eu atualmente também tenho promovido aí pensando num público mais amplo, né, alguns cursos livres, né, sobre a evolução da arquitetura de Belo Horizonte e assim, que é interessante que ele tem despertado interesse de muita gente, assim, das letras, do turismo, da economia, da gestão pública, do patrimônio. Então acaba que é a minha proposta mesmo, que foge um pouco vamos dizer, a caixinha do universo da arquitetura. Né? Então tem sido uma experiência bastante interessante e o que eu já estou formatando, né, para a publicação de um livro. Então, em breve, vocês vão ter notícias sobre Ai, isso. que Então, bom. então Bom, é isso aí, gente. Muito eu curti sua obrigado. página, né, Ulisses? Pois é. Arquitetos de Belo Horizonte, tem muito material lá, muito material que é extraído desses arquivos e que é desenhos, tem uns desenhos muito lindos, né, muito interessantes, dos Eu nossos recomendo. pioneiros arquitetos aí. Bom, já estouramos o tempo. Queria pedir desculpa aí aos organizadores aqui. Foi uma conversa muito boa. Mas antes até da fala final, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade dessa entrevista. Numa noite de segunda-feira, me deixou a noite de segunda-feira muito melhor do que ela geralmente é, né? Aprendi muito. Eu fico muito feliz mesmo com a oportunidade, porque é um bate-papo que me interessa muito. Eu acho que é de interesse geral, né, que esses acervos sejam bem preservados. E eu gostaria, né, de agradecer muito Ulisses, pelas palavras, pelo trabalho, né, pela militância também, né, na salvaguarda do acervo, agradecer a audiência e convidar a todos e todas para a etapa presencial do projeto, né, nos dias 16, 17 e 18 de maio. A programação completa está disponível no site www.salvaguarda.arc.br. O projeto Políticas da Salvaguarda do Patrimônio Documental, Arquitetônico e Urbanístico é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal. Realização: Instituto de Cidades Criativas, Arquivo Público Mineiro e Governo de Minas Gerais. Parceria Casa Cor Minas Gerais, Apoio Cultural, Faculdade de Arquitetura do UniBH, Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e do curso de Especialização em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural, Grupo de Pesquisa Cosmópolis, da Escola de Arquitetura da UFMG. Muito obrigado, uma excelente noite, uma excelente semana para todo mundo.